Pronto, gravando a partir de agora, doutor Patrick com a palavra, iniciando nossa sessão científica. Bom, já tem bastante tempo que eu não faço, fico até meio perdido, já não faço mais uma apresentação. E aí, ainda está sem... Agora está em tela cheia, não está? Agora tá. Pronto. Boa noite a todos. Eu me sinto muito feliz com o convite que Lúcio fez. É um tema também que eu gosto bastante, ele sabe disso. Para que não tenha assim, frustração de todo mundo que está assistindo, a ideia desse bate-papo não é aprender a utilizar essa ferramenta que é o ecocardiograma numa apresentação de 30 minutos, mas entender as possibilidades que essa ferramenta ela oferece e tentar utilizar da melhor forma possível. Às vezes a gente até tem um conhecimento prático da ferramenta, mas às vezes no doente em choque a gente se perde muito, às vezes, como é que a gente pode utilizar. Então, a ideia aqui é a gente tentar, de uma forma um pouco mais prática, direcionar, trazer um guia de como essa ferramenta ela pode ser útil na condução do paciente grave em choque. Então, assim, quando a gente fala em ecocardiograma, a gente tem uma ferramenta que ela é um pouco mais ampla, né, que é a ferramenta do ultrassom. E o ultrassom, hoje, existe uma infinidade de utilizações dessa ferramenta dentro da UTI no paciente crítico. O ecocardiograma é uma delas, né? A possibilidade da gente avaliar a nossa bomba, o coração, a interação entre coração e pulmão, através de uma caixa torácica hermeticamente fechada. Mas existem, e claro, todos devem saber, existem outras aplicações, como o estudo do pulmão, através do ultrassom de pulmão, a utilização do EFESH para os pacientes com trauma, especialmente a avaliação de abdômen, a avaliação de vascular, tanto para inserção de catéteres de forma mais segura, quanto para identificação ou mesmo afastar situações de diagnóstico diferencial de trombose venosa. Doppler transcraniano também, que hoje é uma ferramenta fundamental, apesar de hoje a gente ter uma baixa utilização ainda nas UTIs daqui de Feira, mas tem se tornado cada vez mais uma ferramenta importante na condução do paciente neurocrítico. E daí tem outras diversas utilizações, a visualização do bainha do nervo óptico para a identificação de hipertensão intracraniana. Então, hoje você pode utilizar o ultrassom para avaliação de corpo inteiro do paciente. Então, as indicações são infinitas, mas a gente vai se ater hoje na utilização da ferramenta para o ecocardiograma. Então, assim, já há bastante tempo que o ecocardiograma ele é considerado a modalidade de primeira escolha na avaliação e no manejo do paciente com choque, né? Ela não é uma ferramenta única com esse intuito, existem diversas outras ferramentas, como o Swan-Ganz, métodos de monitorização minimamente invasiva, mas do ponto de vista de maior abrangência e facilidade de utilização, o eco é considerado aí pelo menos desde 2016 no Task Force da Sociedade Europeia de Terapia Intensiva como a modalidade de primeira escolha para avaliação e manejo desses pacientes. E aí isso é embasado aí por diversos trabalhos que ao longo dos anos eles vêm mostrando cada vez mais a utilidade e utilização da ecocardiografia beira-leito no doente crítico, com excelente acurácia, com grande poder discriminatório, em diversas situações, seja no paciente de ventilação espontânea, no paciente de ventilação mecânica, no paciente sedado ou não. Então, existem diversas formas da gente poder avaliar. Até 2003, mais ou menos, a ferramenta de primeira escolha era considerado o Swan-Ganz, né, com avaliação do débito cardíaco através de termodiluição. E em 2003,
um grande trabalho, ele comparou o débito cardíaco obtido pelo cateter de artéria pulmonar através do Swan-Ganz, comparando com o débito cardíaco obtido através da ecocardiografia, e a gente percebe que a concordância dos dois métodos, elas praticamente se sobrepõem, então mostrando que você, com método não invasivo, você consegue obter um resultado muito semelhante, quase que igual a de um método invasivo, que é o cateter de artéria pulmonar. Então, assim, de forma muito objetiva, o ecocardiograma, ele, na terapia intensiva, ele se presta basicamente a identificação de 4 situações. Eu acho que a primeira, e a que você inicialmente busca, meu paciente está em choque. Mas qual o tipo de choque que meu paciente está? É um choque cardiogênico? É um choque hipovolêmico? É um choque obstrutivo, distributivo? Então, o ecocardiograma, ele te permite, de uma forma muito clara, identificar e definir qual tipo de choque que seu paciente ele se encontra. E quando isso não se tornar muito claro, pelo menos ele te oferece uma melhor caracterização hemodinâmica. Então, como é o débito cardíaco do meu paciente, como estão as pressões de enchimento cardíaco, como está a pressão de artéria pulmonar desse paciente. Então, ele te possibilita, no mínimo, uma caracterização hemodinâmica melhor do seu doente. Então, te traz uma confiança melhor para guiar a terapêutica do paciente em choque. Ele seleciona também, identificando qual o choque que seu paciente ele se encontra, e caracterizando melhor a hemodinâmica desse paciente, ele vai te oferecer a melhor opção terapêutica também, né? Seja desafio volêmico, seja a utilização de inotrópico, vasopressor, mas atualmente, assim, com muito mais utilização nos últimos anos, especialmente nessa era Covid, dispositivos de suporte cardíaco, né? Dentre eles até o ECMO. E te permitindo escolher a melhor intervenção para esses pacientes, ele vai te permitir também saber qual é o limite terapêutico dessa intervenção. Então, quanto você precisa fazer e quando você precisa parar também. Então, perceba que uma única ferramenta, ela consegue te guiar sua intervenção, o seu diagnóstico, sua intervenção, do início ao fim. Dito isso, qual o grande ponto negativo dessa ferramenta? Toda vez que você precisar acessar alguma informação, você tem que realizar novamente um exame. Então, ele não é um método, uma ferramenta que te proporciona dados de forma contínua. Então, é preciso você pegar o aparelho, ir lá, refazer um exame, identificar o que é que você quer ver naquele momento e, com isso, obter informação. Então, ele não é contínuo, você não passa um cateter e ele, de forma contínua, ele vai te gerando as informações naquele momento. Não, ele te traz um pouco de trabalho nesse sentido, mas vocês vão perceber que é a ferramenta que melhor caracteriza, que melhor te dá confiança em relação ao que você está fazendo. Então, veja que... Está passando agora? E isso é uma situação assim muito, especialmente quando a gente fala da questão do acesso à resposta terapêutica, dos limites de intervenção, é uma questão que a gente se depara muito, especialmente para quem não utiliza essa ferramenta ou quem não utiliza nenhum tipo de ferramenta para guiar o tratamento, a intervenção no paciente em choque. Poxa, meu paciente está em choque. Eu fiz um desafio volêmico no paciente ali de 500 ml de cristalose
e meu paciente não melhorou, não parece ter melhorado o débito cardíaco, parece que a perfusão, a beira-leito não está melhor, continua a ser urinar, tem preenchimento capilar está ruim, continua com livedo. Eu acho que meu paciente ele não respondeu bem a volume, mas será que seu paciente ele não respondeu bem a volume? Ou será que o volume que você fez não foi suficiente para fazer seu paciente responder bem? Eu fiz no meu paciente 2.000 ml de volume e meu paciente está piorando do ponto de vista respiratório. Então, eu acho que a intervenção ela não foi efetiva. Será que essa intervenção ela não foi efetiva? Ou será que você ofereceu volume demais para esse paciente? Seu paciente está evoluindo com quadro de congestão, derrame, atelectasia, piora das trocas. Então, são dois extremos que a utilização bem feita dessa ferramenta vão te permitir que isso não aconteça, né? É você oferecer pouco demais para não obter o efeito desejado, ou muitas vezes você oferecer muito, você ultrapassar o limite terapêutico daquela intervenção e você não ter uma ferramenta que possa te dizer isso. Da mesma forma, aquele paciente que tem uma insuficiência cardíaca, por exemplo, o paciente está com insuficiência cardíaca descompensada, com um quadro de baixo débito, e você coloca a dobutamina e você pede para pôr 5 microgramas de dobutamina. E aí, coloca os 5 microgramas de dobutamina, passa seu plantão, a dobutamina ficou em 5 microgramas e seu paciente não melhorou a perfusão. Será que não melhorou a perfusão porque a dobutamina não trouxe o efeito esperado? Ou será que a dose que você utilizou é que não produziu o efeito desejado? Então, entenda que esses extremos eles acontecem com muito mais frequência do que a gente imagina, e só utilizando ferramentas de monitorização hemodinâmica como o ecocardiograma é que você vai conseguir entender e fugir dessas situações, de oferecer muito pouco, oferecer demais. Então, eu acho que esta aqui é a grande sacada também da utilização bem direcionada do ecocardiograma. Não só a identificação do choque, não só a identificação da melhor intervenção, mas você entender que o que você está fazendo ele precisa gerar o efeito desejado. E para isso você vai precisar continuar com essa monitorização para entender se você realmente não está fazendo muito nem está fazendo pouco. Então, vamos ver aqui dos 4 objetivos que a gente traçou na utilização da ferramenta. O primeiro foi lá, a identificação de choque, né? Então, vocês vão entender com conhecimento razoável da ferramenta, como é muito fácil você identificar, muito mais fácil do que com outros métodos não invasivos, métodos invasivos como o cateter de Swan-Ganz, identificar facilmente qual é o choque que seu paciente ele se encontra. Então, aqui a gente tem um ecocardiograma de um paciente que está em choque, tá? Seu paciente está lá, entubado, está oligúrico, está com tempo de enchimento capilar de 5 segundos, está apresentando já algum grau de livedo. E você faz um ecocardiograma, você faz essa janela aqui. Essa janela aqui é uma janela subcostal, para quem não tem conhecimento das janelas que a gente obtém, né? As imagens que a gente obtém com as diversas janelas ecocardiográficas que podem produzir. Essa aqui você põe o probe abaixo do apêndice tifoide, você vai obter essa visualização das 4 câmaras cardíacas, né? As câmaras direitas superior, as câmaras esquerdas inferior. E aqui você percebe que seu coração, primeiro, tem uma função cardíaca normal. Então, você vê que o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito dele, contrai muito bem. Na verdade, se a gente for bem atento, a gente vai perceber que eles contraem, inclusive, bem demais, fazendo com que o ventrículo esquerdo ele colaba no tempo sistólico. Então, se o ventrículo esquerdo ele colaba no tempo sistólico, a parede lateral e a parede septal, elas se tocam, isso é uma situação que fala muito a favor de hipovolemia ou de redução de pré-carga
desse doente. Então, caracteriza muito bem um choque hipovolêmico. Em seguida, a gente vai ver uma situação oposta. Então, mesmo doente, você coloca o probe no tórax do paciente. Esse é um corte, é uma janela paraesternal de eixo longo. Aqui está identificado o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta e ventrículo direito. E vocês vejam que o ventrículo esquerdo desse paciente, ele praticamente não contrai. Então, a gente consegue definir também de forma muito rápida, confiável, que isso aqui se trata de um choque cardiogênico. Então, o ventrículo esquerdo não contrai, não consegue produzir, ofertar um débito cardíaco adequado para a oxigenação tecidual desse paciente. Então, a intervenção ela precisa ser aqui, na melhor, uma intervenção que produza uma melhor contração ventricular e, com isso, melhora o débito cardíaco do paciente. Uma outra situação também é essa daqui, que a gente pode ver. Então, você tem aquela mesma janela inicial lá que eu comentei para vocês, que é o subchifóide, tá certo? Então, você tem as 4 câmaras. Então, aqui a gente identifica uma coisa diferente. A gente identifica nesse primeiro vídeo aqui que existe entre o coração e o pericárdio um derrame pleural ou um derrame pericárdico. Esse derrame pericárdico está produzindo uma alteração hemodinâmica nesse coração, fazendo com que exista um colapso das câmaras cardíacas direitas e, com isso, reduz o débito cardíaco no ventrículo esquerdo e anterogradamente vai reduzir a oxigenação tecidual. Então, a gente consegue identificar também aqui muito claramente que isso se trata de um tamponamento cardíaco e que o choque do paciente é um choque obstrutivo. À direita, a gente vê uma imagem muito mais clássica, que é num corte de 4 câmaras, em que a gente consegue ver as 4 câmaras cardíacas também, os ventrículos em cima, os átrios embaixo. Você vê uma grande dilatação do ventrículo direito, uma grande dilatação do átrio direito e, passeando entre essas 2 câmaras, um grande trombo também. Então, não só definindo o tipo de choque, que é um choque obstrutivo desse paciente, como também identificando o agente meliante, que é o trombo, passeando e se desgarrando e indo obstruir a artéria pulmonar. Então, aquele primeiro ponto de utilização da ferramenta, que é a identificação da causa do choque, vocês percebem que com o ecocardiograma, com a visualização da imagem, você adquirindo uma janela com a imagem adequada, você consegue identificar muito facilmente qual a situação que esse paciente está de choque que ele está vivenciando, se é hipovolêmico, se é cardiogênico, se é obstrutivo. Então, isso é fácil. Dito isso, identificando o choque, a gente vai ter que identificar qual é a melhor intervenção que a gente vai poder fazer com esses pacientes. Na grande maioria das vezes, e aí Lúcio que fala muito disso, toda vez que o nosso paciente está numa situação de choque, a primeira coisa que a gente fala é chamar a enfermeira e pedir para fazer 1 litro de soro. Desce 1 litro de soro aí no paciente. E, na verdade, sempre que a gente pensa em fazer fluido no nosso paciente, a gente tem que fazer 2 perguntas que são básicas. Se minha intenção é fazer um desafio volêmico no meu paciente, eu preciso saber se meu paciente realmente está precisando de um aumento de oferta de oxigênio. Então, se ele está precisando aumentar o débito cardíaco para gerar esse incremento de oferta de oxigênio. No paciente em choque, essa resposta ela é identificado o choque, essa resposta ela não precisa nem ser feita, né? Porque se o paciente está em choque, ele precisa de aumento do débito cardíaco. Mas a segunda pergunta é: será que meu débito cardíaco ele realmente irá aumentar em resposta a uma infusão de um volume extra nesse meu paciente? Então, essa é a segunda pergunta que a gente precisa fazer. Porque a gente sabe que aproximadamente 50% dos nossos pacientes em choque, eles não são respondedores a volume.
Então, isso quer dizer que, se a gente faz volume para todo mundo, 50% das vezes, nós vamos estar levando a um prejuízo e atrasando o tratamento ideal do choque desse paciente. Em mais ou menos 2016, né, para vocês terem ideia de que o tratamento do choque de forma empírica, sem utilização de ferramentas adequadas, elas não são uma coisa só da nossa realidade. Em 2016, eu e Lúcio, se eu não estou enganado, a gente estava em Milão e foi publicado simultaneamente no Congresso Europeu de Terapia Intensiva esse trabalho, que é o FENIS, que é um trabalho muito bacana, mas que deixou, na verdade, a gente bastante preocupado com o resultado desse trabalho, porque mostrava que é um trabalho que tem diversas UTIs, especialmente europeias, que, na verdade, as indicações de desafio volêmico na maior parte das UTIs, ou pela maioria dos intensivistas que lá estavam, eles eram realizadas eram feitas utilizando situações que é difícil a gente imaginar que possam ser utilizadas, como, por exemplo, o paciente fez hipotensão, toma volume. Meu paciente está um pouco oligúrico, toma volume. Meu paciente está com lactato um pouquinho alterado, toma volume. Então, em nenhuma ou poucas foram as situações em que o plantonista ele gerou uma intervenção para a situação, ou ele utilizou o desafio volêmico, utilizou fluido baseado em variáveis dinâmicas, baseado em ferramentas de monitorização invasiva, minimamente invasiva ou não invasiva. Então, ele utilizava baseado nesses critérios que a gente comentou, e isso mostra também, aqui na sequência, que percebam que todos os pacientes eles receberam fluidos, apenas 50% dos pacientes eles eram fluido responsivos, está certo? Um percentual muito maior dos pacientes eles tiveram uma resposta incerta, ou seja, era aquele paciente que pode ter recebido aquilo que eu conversei inicialmente com vocês, uma alíquota pequena que não foi capaz de gerar o efeito desejado, e o intensivista que estava ali, ele não viu benefício ali naquele desafio, ficou com a resposta certa, não fez mais. E percebam que quase 50% também dos pacientes, eles não foram respondedores e receberam volume também. Então, veja que apenas 50% dos pacientes eles tiveram uma resposta positiva, ou seja, mesmo sem um critério específico para a realização do desafio volêmico, 50% dos pacientes eram respondedores e se beneficiaram. Por outro lado, outros 50% dos pacientes eles não se beneficiaram e, consequentemente, deve ter tido algum prejuízo em relação a isso. Então, toda vez que a gente identifica o choque, a gente precisa intervir no aumento da oferta de oxigênio. Então, essa sem dúvida nenhuma, resumindo muito ao paciente crítico, o paciente crítico ele é oferta e consumo, tá certo? Toda vez que o consumo aumenta, a gente precisa aumentar a oferta. Nas situações de choque, esse consumo ele aumenta. Então, a gente precisa aumentar a oferta para adequar essa oferta de oxigênio à demanda, à necessidade tecidual. A oferta de oxigênio ela depende de 3 variáveis: débito cardíaco, hemoglobina e oxigenação. Para a hemoglobina, para você saber se a hemoglobina ela está em níveis que sejam razoáveis, ou a saturação, a oxigenação está em níveis razoáveis, você não precisa de nenhuma ferramenta muito específica. O laboratório ele te dá isso, o monitor ele te dá isso, a hemogasometria ele te dá isso, e você pode identificar se de repente seu paciente está em choque e está com a hemoglobina de 3, e você vai intervir aí necessariamente na hemoglobina, e isso vai certamente aumentar seu débito cardíaco. Da mesma forma, um paciente que está muito hipoxêmico, você melhorando a oxigenação, você vai também melhorar a oferta de oxigênio. No entanto,
80% das vezes, para você aumentar o seu débito cardíaco, você necessariamente vai ter que intervir no seu débito cardíaco. Quando a gente fala em intervir em débito cardíaco, a gente está falando em aumento da pré-carga, redução da pós-carga ou contratilidade. Por que isso? Então, o coração, ele é uma bomba. Então, compare o coração a uma bomba d'água, por exemplo. A bomba d'água, mesmo funcionando muito bem, se ela não tiver água para puxar, ela não vai conseguir entregar essa água ao lugar onde ela tem que bombear. Então, a gente precisa ter uma pré-carga adequada para que essa bomba ela consiga puxar essa água, esse líquido, e jogar no reservatório, onde ele tem a obrigação de fazer isso. Então, o coração é a mesma coisa. O coração ele precisa ter uma volemia adequada para que ele consiga bombear um volume sistólico adequado e isso gerar um efeito de aumento de oxigenação tecidual. Da mesma forma, comparando também como bomba, se sua bomba ela funciona muito bem, mas a tubulação que está por onde essa água que a bomba está jogando, ela obstrui ou ela aumenta essa pressão por uma semi-obstrução, alguma coisa, a quantidade mesmo a bomba funcionando bem, a quantidade de água ou de fluido, ela não vai ser a mesma em uma situação em que a tubulação pós-bomba, ela esteja completamente sem nenhuma restrição. Então, a mesma coisa o coração. Se você tem uma situação de uma pós-carga elevada, ou seja, o coração ele precisa trabalhar contra uma elevação de pressão, ele precisa fazer muito mais esforço para isso. Toda vez que o coração ele precisa fazer mais esforço, ele vai consumir mais oxigênio e ele vai ter uma performance pior. Então, a redução de pós-carga, ela também gera um efeito no aumento do débito cardíaco. Toda vez que você alivia essa pós-carga, você alivia o trabalho miocárdico, com isso o coração ele vai contrair e bombear um volume sistólico muito maior do que numa situação de pós-carga elevada. E o terceiro ponto é contratilidade, ou seja, é o efeito direto na performance da bomba. Então, se existe algum déficit de contratilidade na sua bomba, que você vai identificar lá, quando você faz o eco pela primeira vez, identifica as causas do choque, você vai identificar se aquele coração está contraindo bem ou não. E se ele não estiver contraindo bem, a intervenção na contratilidade, com a utilização, por exemplo, de um inotrópico, vai fazer muito bem, certamente aumentar o débito cardíaco desse paciente. Aí entra também aquela situação que eu coloquei inicialmente. Você até identifica situações de pré-carga baixa, você fazer volume, situações de hipocontratilidade, você fazer inotrópico. Mas o quanto é necessário para que esse débito cardíaco aumente? Será que meu paciente ele é tão hipovolêmico que às vezes você fazer um desafio volêmico com 250 ml, isso não vai produzir praticamente nenhuma elevação da sua pré-carga e com isso também não vai produzir aumento do débito cardíaco. Então você tem que estar com sua ferramenta lá reexaminando o doente para ver se aquilo gerou algum efeito. Não gerou nenhum efeito, vamos fazer mais e ver se agora está gerando. Mesma coisa da albutamina, você começa com 5, você faz lá o ecocardiograma. Não ocorre um incremento de contratilidade que te produza também um efeito no débito cardíaco, aumenta essa dobuta, você está usando 5, coloca 10. Melhorou um pouco, mas ainda não é um débito cardíaco adequado. Você vai lá e coloca em 5. 5, o coração está com a contratilidade excelente, meu débito cardíaco, o índice cardíaco que era de 2,2, está em 3,5, meu paciente já está melhorando. Então, não basta só identificar a causa, não basta só identificar a intervenção a ser gerada, mas você tem que ver se aquela intervenção está sendo suficiente. Se você não precisa fazer mais, ou um pouquinho mais para frente, que a gente vai ver também limitar essa intervenção. De forma muito rápida também, com o ecocardiograma, você pode também definir duas situações opostas de choque. Então, imagine que seu paciente está em choque, você faz o ecocardiograma dele, você identifica que seu paciente ele tem uma fração de ejeção baixa. Então, ele tem uma fração de ejeção abaixo de 40%.
E aí você vai mensurar o débito cardíaco e você percebe que o débito cardíaco dele é baixo. Então, você está em frente a um paciente com fração de ejeção reduzida e débito cardíaco baixo. Esse paciente está com falha de bomba. A causa do choque desse paciente é falência de bomba. Choque cardiogênico. Então, aqui claramente você identifica que esse paciente aqui, ele dificilmente ele vai se beneficiar de volume nesse momento e certamente ele vai se beneficiar de um inotrópico. Pelo contrário, você pode também identificar um paciente que está em choque, apresenta um débito cardíaco baixo, certo? Porém, ele tem uma fração de ejeção normal, muito boa. Então, a situação clássica de fração de ejeção normal, coração contraindo bem e débito cardíaco baixo, é o choque hipovolêmico, tá certo? Então, se atente a isso, porque de forma muito rápida, com duas variáveis, você consegue, às vezes, corrigir uma incerteza de qual é o choque desse doente. Então, identificado a causa de choque, identificado especialmente a intervenção a ser gerada, e dentro dessa intervenção você identifica que a melhor intervenção é a realização de um desafio volêmico, o ecocardiograma ele também tem um papel fundamental, especialmente nessas duas fases. Eu não sei se vocês conhecem o professor Jean-Louis Vincent, mais ou menos 2018, ele fez um trabalho no qual ele identifica 4 fases da ressuscitação volêmica. Então, a ressuscitação volêmica não é só se o indivíduo está em choque, vou fazer aqui 500 ml de desafio volêmico, ressuscitei, acabou. Não, a ressuscitação volêmica ela segue 4 fases, que são fases didaticamente bem diferentes. A primeira que é a ressuscitação volêmica, né? A fase de ressuscitação. Então, é volume para esse paciente até melhorar o débito cardíaco, melhorar a perfusão. A segunda fase é uma fase de otimização, em que você vai ter um cuidado muito maior na sua intenção. Então, aquilo que você fazer inicialmente, abre 500 ml, nesse momento, não vai ser isso, vai ser 250, vai ser talvez um pouquinho menos. Então, é uma fase de otimização da volemia. Então, essas duas fases são fases fundamentais para a utilização da ecocardiografia. Aqui, primeiro, porque você testa se o seu paciente ele é fluido responsivo, se ele continua sendo fluido responsivo, se ele ainda continua sendo fluido responsivo. E aqui é onde você vai identificar, poxa, será que meu paciente ainda está precisando de um pouquinho de volume ou será que já não está mais precisando de volume, ele já está já com a volemia adequada, vou deixar ele agora que se organizar. Então, essas duas fases aqui, o eco é fundamental. A terceira fase, que é a fase de estabilização, que é essa fase que eu coloquei para vocês, que você não precisa gerar nenhuma intervenção de correção de volemia mais nesse paciente. Esse paciente ele vai se organizando e ele vai passar por uma quarta fase, que é a fase de retirada do excesso de volume que foi produzido por esse paciente. Então, é uma fase que a gente vai, dentro da terapia, passado já a situação de choque, de estabilização desse paciente, a gente vai começar a fazer diurético para zerar ou negativar o pH desse paciente. Então, essas 4 fases são muito clássicas, é importante, eu acho que todo mundo saber isso aqui, e especialmente essas 2 primeiras fases, o ecocardiograma, ele é fundamental. Nessa situação aqui, especificamente, para a gente evitar o too much, especialmente, né? Fazer volume demais, fazer muito volume, e vocês vão ver na frente a situação que a gente, antigamente, eu peguei pouco, o Lúcio já pegou muito, das situações que a gente vai ver ali na frente, e fazer também pouco e não gerar nenhuma intervenção. Então, essas são as 2 fases que são fundamentais. Então, por que a gente utiliza isso? Tem um trabalho publicado em 2009 que eu acho excelente, que ele compara as 4 situações, que é você fazer o desafio volêmico na fase inicial versus fazer o desafio volêmico na fase mais tardia, você ser mais conservador tardiamente ou você ser mais liberal tardiamente. Ou seja, aquelas fases que o professor João Vincent ele colocou. Então, assim, você tem que fazer
o que você precisa fazer de fluido precocemente e tardiamente você precisa ser conservador. Então, esse tipo de intervenção no qual você precocemente você intervém e tardiamente você é mais conservador, é o que mais está associado à redução de mortalidade. Situações em que você faz precocemente o volume, mas você é mais liberal também numa fase tardia, você aumenta a mortalidade. Situações em que você é conservador inicialmente e é conservador tardiamente, é uma situação em que você também aumenta um pouco mais a mortalidade, e as situações em que você é conservador inicialmente e é liberal tardiamente, talvez seja o pior dos cenários. Então, se vamos fazer desafio volêmico, vamos otimizar a volemia desse paciente, faça precocemente e seja mais conservador na fase tardia. Só é a fase de estabilização e a fase de retirada de volume. Para a gente evitar o quê? Para a gente evitar isso aqui. Isso aqui, Lúcio certamente viu muito mais do que eu. Eu já entrei na terapia intensiva já numa fase em que a gente já começava a entender que fluido ele salva, mas ele mata. São faces diferentes da mesma moeda. Isso depende daquele diapositivo anterior, da fase em que você está fazendo a intervenção. Tá certo? Então, antigamente, a gente chegava 3 dias depois de um paciente internado e a gente já não conseguia mais reconhecer o paciente, porque o paciente era o bonequinho da Michelin. E não é só estético isso, né? Antigamente, a família perguntava, pô, mas por que meu familiar está tão inchado? Não, se preocupe não, isso é estético, isso não é estético. Isso causa disfunções orgânicas múltiplas no paciente certamente aumenta a mortalidade. Infecção, mortalidade e diversas outras disfunções. Então, isso aqui que a gente tende a evitar quando a gente utiliza de forma correta a ferramenta. Patrick, mas como é que eu vou evitar através do ecocardiograma que meu paciente vire o bonequinho da Michelin? O ecocardiograma ele vem justamente para isso, para ele trazer mais nitidez, trazer mais confiabilidade no que você está fazendo, tá certo? Então, isso aqui vocês conhecem muito bem, isso aqui vocês devem ter visto no terceiro ano, a fisiologia de Guyton. Nosso ventrículo esquerdo, ele, quanto mais você distende a fibra do miocárdio do ventrículo esquerdo, mais essa fibra, esse miocárdio, ele tem um efeito elástico, então mais ele tem contratilidade, quanto mais distensão, mais contratilidade, então quanto mais contratilidade, maior o débito cardíaco que ele produz, tá certo? Mas essa resposta ela não é uma resposta linear, é uma resposta em parábola invertida, fazendo com que essa resposta de distensão e contratilidade do miocárdio, ela seja verdadeira até um determinado ponto. Passando disso, por mais que você distenda o miocárdio, você não vai conseguir mais ter um efeito de contratilidade, mas certamente você vai ter um efeito de piora da função diastólica desse ventrículo esquerdo e, com isso, aumento de pressões nas câmaras e congestão quando você faz isso. Então, como é que a gente pode fazer, através do ecocardiograma, saber se o nosso paciente ele ainda é fluido responsivo, ou seja, se ele está numa fase ainda de recrutamento, onde você, aumentando a pré-carga desse paciente, você vai aumentar o volume sistólico desse paciente, e quando isso não mais acontece. E, a partir daí, se você endereçar um desafio volêmico para esse paciente, não vai produzir o efeito desejado que você quer, que aumente o volume sistólico, mas certamente vai oferecer um aumento das pressões de enchimento das câmaras cardíacas e, com isso, congestão pulmonar. Então, como é que você faz isso? Testando a fluido-responsividade desse paciente. Então, você vai identificar a fase da curva de Frank-Starling que seu paciente ele se encontra, e essa fase ascendente da curva é uma fase em que o sinal é verde ainda para fazer desafios volêmicos nesse paciente, porque ele vai responder com incremento no volume sistólico débito cardíaco, e você vai identificar a fase de platô da curva de Frank-Starling, onde
Nesse momento, não adianta você aumentar a pré-carga, que o volume sistólico ele não vai ser incrementado. E o que você vai incrementar aí são disfunções no paciente, tá certo? A gente pode fazer isso de diversas formas, tá bom? De diversas ferramentas. Mas a gente vai falar especificamente do ecocardiograma, tá bom? Hoje tem três formas então bastante documentadas de você testar a fluido responsividade do seu doente através do ecocardiograma. Uma que vocês conhecem bastante, que é a manobra do passive leg rise, né, que é a elevação passiva das pernas, no qual eu gosto muito desse teste, mas é um teste que às vezes dá um pouquinho de trabalho. Por quê? Você vai avaliar através do ecocardiograma como é o débito cardíaco pré-intervenção do seu paciente, tá certo? Reconhecido o débito cardíaco pré-intervenção do seu paciente, você vai fazer a manobra de elevação passiva das pernas. Então, você uma manobra em conjunto, você zera a cabeceira do paciente e eleva as pernas em 45 graus. Nesse momento aqui, você recruta todo o volume sistólico ou todo o volume venoso que está represado nas regiões dos membros inferiores e região esplânica abdominal. Isso é tudo recrutado novamente para as câmaras direitas, fazendo com que esse volume chegue até as câmaras esquerdas, aumenta a pré-carga e isso a gente vai identificar se existe aumento ou não do débito cardíaco com essa intervenção. Eu gosto muito dele porque você não faz nenhum volume extra para esse paciente. Todo volume que você vai fazer para testar se seu paciente, com aumento da pré-carga, ele ainda é fluido responsivo, é com o volume do próprio paciente, tá certo? Recrutado da parte inferior do paciente. Então, se feito essa manobra, em 90 segundos, você consegue identificar o novo débito cardíaco do seu paciente, e esse novo débito cardíaco do paciente, ele é maior ou igual a 10% do que era o débito cardíaco anterior, então seu paciente é fluido responsivo. Então, você pode fazer um desafio volêmico que seu paciente vai aceitar muito bem e isso vai se traduzir em aumento do débito cardíaco. Você fez essa manobra, avaliou novamente o débito cardíaco e o débito cardíaco ele é menor que 10%, então, seu paciente ele não é mais fluido responsivo, ou seja, ele está na fase de platô da curva de Frank-Starling. Não adianta você fazer volume, que isso não vai se traduzir em aumento do débito. Há uma outra forma de você fazer, antigamente a gente fazia o desafio volêmico, que era com volume de 250 ml de cristalose. Existe uma forma mais segura de você fazer, que é com um mini desafio volêmico, que é utilizando 100 ml de cristalose. Vai produzir o mesmo efeito de avaliação que a gente quer. Então, é muito semelhante. Você vai obter o débito cardíaco do paciente antes da intervenção. Você faz ou o desafio volêmico ou o mini desafio volêmico com 100 ou 250 ml de soro. Esse soro, após ele vai ser aberto, né? Então, após esse soro ele ser recrutado para a vasculatura do paciente, você mede novamente o débito cardíaco e é a mesma coisa. Você vai medir o débito cardíaco maior ou igual, houve um incremento maior ou igual a 10%, seu paciente ele é fluido responsivo, ele está na fase ascendente da curva de Frank-Starling, você pode fazer um novo desafio volêmico no seu paciente. Se não houve um incremento maior do que 10%, então seu paciente está na fase de platô, você não deve fazer nenhuma intervenção com um aumento de pré-carga para ele, porque não vai se traduzir em aumento de débito cardíaco. Gosto menos do desafio volêmico, do mini desafio volêmico, do que da manobra passiva regularize, porque aqui você vai estar ofertando líquido extra para o seu paciente. Então, se o seu paciente não for respondedor, esses 100 ml ou 250 ml de líquido extra que você está oferecendo, pode ser que traga algum prejuízo para o seu paciente, tá bom? E o que hoje é mais fácil, porque eu acho mais fácil, porque você também não precisa gerar nenhuma utilização de volume extra para o seu paciente, que é a avaliação de fluido responsividade utilizando uma pausa expiratória final no ventilador. Seu paciente em ventilação mecânica, sedado,
você mede o débito cardíaco do seu paciente e, depois disso, você faz uma pausa respiratória de 15 segundos no seu paciente e mede novamente, ao final dos 15 segundos, o débito cardíaco. Se você tiver um incremento de 5% no volume, no volume sistólico do seu paciente, isso é positivo para a fluidoresponsividade, então você pode testar, você pode fazer desafio volêmico, que ele vai receber muito bem, tá certo? Isso é, toda vez que a gente faz uma intervenção, a gente precisa ir, é aquilo que a gente estava falando, a gente precisa reavaliar para ver se aquela intervenção foi eficaz. A gente evitar os extremos, utilizar muito pouco ou utilizar demais, tá certo? Então, feito o desafio volêmico, se você testou seu paciente, foi fluido responsivo, você fez seu desafio volêmico, retesta, reavalia seu paciente para ver se ele ainda é fluido responsivo. Plota ele na curva de Frank-Starling. Então, você retestou ele, seu paciente ele é fluido responsivo, você está apto, se for necessário, se o paciente ainda precisar de aumento de débito cardíaco, a fazer um novo desafio volêmico. Se você retesta e, quando você retesta, ele deixa de ser fluido responsivo, então, seu paciente já está na fase de platô da curva de Frank-Starling, então, pare, não faça mais. Se for necessário ainda algum aumento de débito cardíaco, você vai ofertar ou intervenções para ele. Então, é assim que a gente tem que fazer, que a gente faz. Vamos ver agora situações práticas de doentes em choque, que a gente utiliza o ecocardiograma e a gente identifica qual é a situação, qual é a causa do choque do seu paciente. Então, imaginem aí seu João, que está lá no leito 60 da UTI 1, o paciente foi trazido da sala vermelha há pouco, entregue para vocês. O paciente está em ventilação mecânica, está utilizando noradrenalina, está com lactato de 5. Então, você fala, opa, meu paciente está em choque. E aí você não sabe, pô, será que esse paciente está infectado? Será que é um choque séptico? Será que esse paciente ele está desidratado, é um choque hipovolêmico, teve um trauma, perdeu sangue, não fizeram correção de volemia para esse paciente lá na frente. Eu preciso identificar para saber o que é que eu vou fazer aqui nesse paciente. E aí você faz o ecocardiograma. Então, identifica aqui nessa primeira imagem, corte subcostal com as 4 câmaras, e você vê que, globalmente, a função cardíaca desse paciente é excelente. Mais do que isso, você tem um colapso do ventrículo esquerdo em sístole, traduzindo que esse paciente ele tem uma pré-carga baixa, porque nenhum paciente com pré-carga normal, as paredes, elas se encontram, tá certo? Então, isso a gente chama de kissing wall, ou beijo das paredes. Não é patognomônico, mas ele fala muito a favor de um choque hipovolêmico. E aí você vai além. No subcostal, você vai ver também a cava do seu paciente, você vai ver o índice de distensibilidade da cava do seu paciente. E você percebe no subcostal, aqui a cava, que esse paciente ele tem uma variação, um índice de distensibilidade da veia cava inferior muito maior do que 18%, que é o ponto de corte que a gente tem para ser positivo para a fluidoresponsividade. Então, existe um colapso, inclusive, durante a fase respiratória da cava. Então, provavelmente, ele tem um índice de distensibilidade aqui de 100%. E aí você vai além da avaliação cardíaca e você vai dar uma olhada no pulmão também e você vê que no pulmão do seu paciente você não vê nenhuma consolidação, você não vê nenhuma linha B, a pleura, ela desliza aqui, tá lisinha, desliza muito bem a pleura, você só tem linhas A. Então você tem um pulmão normal com um coração que fala a favor, coração com a função boa, que fala a favor de que está hipovolêmico, tá certo? Está com a pré-carga baixa. Então, esse paciente, seu Joãozinho, que está lá no leito 60, você vê que o paciente tem kissing wall, preditor muito grande de hipovolemia. Ele tem linhas A no pulmão, então pulmão normal. E ele tem um índice de extensibilidade da veia cava inferior, maior do que 18%. Então,
Isso aqui é igual a desafio volêmico no seu paciente e tirar seu paciente do choque, tá certo? Uma situação seguinte, seu João, que a gente falou na situação anterior, na verdade chegou chocado em ventilação mecânica, usando Nora, lactato de 5, você da mesma forma não sabe se aquilo é um choque séptico, se é um choque cardiogênico, você não tem a história direito do paciente, e aí você tem um raio-x aqui, que você fala, poxa, esse raio-x aqui, será que é congestão? Será que é infecção? Não sei. E aí você faz o eco de seu João, e aí você vê que o eco de seu João tem uma fração, um coração com uma função muito boa, a mesma situação anterior, as paredes elas se beijam, o ventrículo esquerdo está pequenininho, sinal de pré-carga baixa, e aí você fala, poxa, num paciente com ventrículo esquerdo com sinal de pré-carga baixa, esse raio-x aqui não pode ser congestão. Esse raio-x deve ser infecção. E aí você faz um ultrassom de pulmão e você vê lá, pleura um pouco espessada, linhas B para tudo que é lado, imagens hipodensas subpleurais compatíveis com áreas de consolidação. Então, você define que esse paciente seu, ele tem realmente um quadro de infecção, com a pneumonia, linhas B no pulmão esquerdo, função cardíaca normal, eu diria até com sinais de pré-carga baixa. Então, esse paciente, você vai fazer ressuscitação volêmica, entrar com antibiótico para esse paciente. Tá certo? De forma muito clara. Uma terceira situação, de seu Joãozinho também, que está lá no leito 60, também, lactato de 5, em ventilação mecânica, usando noradrenalina, e você passa o eco nesse paciente seu, e você, o que é que você identifica? Um coração dilatado, tá certo? Com uma função ventricular esquerda muito reduzida, severamente reduzida. Você bota o probe na janela subcostal, você vê que a cava, na fase respiratória, inspiração, respiração, você vê que a cava, o diâmetro dela não se altera. Primeiro que já é uma cava pletórica, túrgida, e ela não se altera. O índice de distensibilidade dessa cava é menor do que 18%. E aí você vai um pouquinho além, você vai lá no seu pulmão, pulmão esquerdo, pulmão direito, pleura fininha, deslizamento ok, linhas B, da base até o ápice, congestão pulmonar. Então, aqui, claramente, você identifica que seu paciente ele tem uma fração de ejeção reduzida, uma disfunção cardíaca, um choque cardiogênico, um pulmão com congestão e o índice de distensibilidade da cava menor de 18%, falando contrário à fluidoresponsividade. Qual é a melhor intervenção aqui nesse doente? É dar volume? Não. Fazer inotrópico, certo? E aí você tira esse paciente do choque. Bom, dito isso, eu acho que finalizo aqui essa apresentação e deixo aí para os comentários aí. Se faltou alguma coisa, a gente pode complementar nos comentários. Muito bacana, Tito. Liga a sua câmera aí agora para a gente interagir. Vou tentar ligar a câmera, mas eu acho que o problema está sendo aqui da câmera do computador mesmo. Se alguém... Mas eu tento entrar até aqui pelo celular, que acho que a gente... Beleza. Foi muito bom, muito prática, que é o objetivo dessas sessões, é trazer vivências práticas, sabe? É mostrar um pouquinho para vocês como é que deve ser feito no dia a dia de quem está ali no plantão da UTI. Eu tenho algumas colocações, mas antes de fazê-las, eu gostaria de também abrir. Eu fiquei acompanhando o chat aqui, ninguém perguntou. Estamos com sala cheia, Tiki, 41 participantes nesse momento. Eu acho que eu e Tiki, a gente tem um negócio em mente que assim, a gente faz sessão científica há muito tempo. Pronto, estou aqui. Pronto, agora sim nós estamos vendo esse belo rapaz. A gente faz sessão científica há muito tempo e a gente fez muita sessão, não que isso nos desmotivasse, a gente continuou fazendo, mas às vezes saía de casa, né, Chico, para falar para 2, 3 médicos, quando tinha 2, 3, a participação do médico presencial era muito difícil. E com a pandemia isso se inverteu completamente. Temos feito sessões com participação expressiva. Eu quero registrar aqui que nas equipes do Clériston e da Unimed a gente tem muitos plantonistas aqui assistindo, além das presenças de alguns internos, nossos diaristas e coordenação também. Aí tá a Renatinha, tá a H.
e nossa equipe de plantão. Então, isso é uma vantagem que eu acho que veio para ficar, né, Tiki? Mesmo a pandemia passando e arrefecendo, nossas sessões científicas tendem a se manterem dessa forma que permite, de forma mais democrática, a gente falar com 40 colegas ao mesmo tempo. Eu diria aí que 30, passando o olho aqui rápido, dos 40, 30 são médicos. E quem não viu ainda tem a chance de assistir depois, que a gente vai postar na plataforma do YouTube, onde tem várias aulas nossas, inclusive todas as aulas do Congresso Saudoso, aí, uma viagem maravilhosa que a gente fez, que foi o highlights do Europeu de Terapia Intensiva de 2016. Tá tudo lá. Daqui a pouco, quando acabar a aula e eu postar o vídeo que o vídeo foi liberado, eu compartilho o link. Bom, eu estou enrolando e falando e dando um tempo, como não veio pergunta. Foi enrolando. Marlon, desligar o microfone. O final de sua aula foi fantástico, porque você trouxe os 3 casos clínicos e eles me trazem uma lembrança da nossa vivência prática, que a gente faz curso de ultrassom e eco de UTI, eu e o Patrick, já há um tempo também. E quando a gente termina o curso, a gente passa um tempo atendendo ligações de vocês e vendo imagens que vocês geram na UTI para tomada de decisão e para a gente orientar. E eu acho que o Patrick até hoje faz isso muito na vida, até hoje quando eu gero uma imagem, fico na dúvida, eu filmo, mando para ele. Isso é uma oportunidade única que a gente tem. Aquele segundo caso que o Patrick postou, na prática, uma coisa que acontece muito, assim, veja se você tem a mesma impressão que eu, Tic. Todo mundo que faz curso de ultrassom, que não é como você é cardiografista, faz uma curva de aprendizado. Uma coisa que eu queria que você falasse um pouco é sobre essa curva, porque ecocardiografia é uma especialidade médica, você fez essa especialidade, 2 anos para concluir após os anos de cardiologia, então é uma especialidade. O que nós, intensivistas, plantonistas de UTI, fazemos na beira do leito é um exame direcionado, é um teste rápido, direcionado, com objetivos específicos. Eu não tenho intenção e não sei fazer, e não tenho intenção de aprender em termos de formação básica para a minha carreira, fazer um eco igual a Patrick faz. Patrick é ecocardiografista, ele é especialista nisso. A gente não precisa medir todas as variáveis que ele mede. Mas isso não quer dizer que nós estamos autorizados e liberados para sair fazendo eco, dando laudo e definindo conduta baseado no que a gente sai de um curso de 2 dias, um dia e meio de aprendizado, e a partir daí já se sentir capaz. Então, capaz para tomada de decisão e tomada de conduta. Eu queria que o Patrick falasse um pouquinho dessa curva de aprendizado. A gente, nessas nossas viagens para fora e convivendo, eu e Patrick, a gente teve grandes oportunidades de conviver efetivamente e fazer curso com os caras que são os maiores nomes disso no mundo. E esses caras estão fazendo o mundo afora certificações, diferente da titulação que a Patrick tem de especialista, estão fazendo certificações de capacidade de gerar laudo e tomar conduta na beira do leito. Isso na Europa já é uma realidade, nos Estados Unidos também, e está se caminhando para desenvolver algo na América do Sul. Inclusive, Patrick foi convidado para ser instrutor, né? Instrutor e como é que fala? Tipo, para quem confere o título, né? Para ser o cara que confere o título para essa pessoa que tem a capacidade de executar. Então, queria que você falasse um pouco, Tiki, sobre essa curva de aprendizado, porque aí, voltando ao seu segundo exemplo, o que me assusta um pouco é que a galera desenvolve muito rápido o perfil de entender o ultrassom de pulmão, que é relativamente fácil caracterizar como padrão A, padrão B, padrão de condensação sugestivo de infecção, é relativamente fácil. E a veia cava, para dizer se ela é distensível ou não, se colaba ou não, aplicar a fórmula. E com isso, fazem vários equívocos a gente vê no nosso dia a dia. O caso B, o caso 2 que você citou, é muito comum eu receber imagem ou o plantonista me dizer, não, tá com linha B, tá com gesto, e aí quando você chega lá, aquele paciente do caso B, se o cara olhar para o ultrassom de pulmão e disser tá com gesto e não der volume, esse paciente vai morrer. O paciente está hiperdinâmico, o coração do cara está com kiss wall. Por isso é que eu quero destacar a importância de juntar tudo, o VUBU, né, o ultrassom de corpo inteiro, Whole Body Ultrasound, fazer de tudo, porque na hora que a gente fala avaliação hemodinâmica com ecocardiograma, a galera pensa muito em ecocardiograma, só o ultrassom do coração. E vocês viram que nos 3 exemplos que o Patrick deu no final, ele falou de coração, de pulmão e de veia cava. Então, a decisão mais correta é juntar
todos os conhecimentos e as possibilidades que o ultrassom, e Patrick abriu aula dizendo isso, não estou falando só de eco, eu estou falando de ultrassom na beira do leito. Mas muito, muito cuidado com os julgamentos baseados naquela parte do exame que eu acho que eu faço bem feito. Eu não sei eco, eu não sei as janelas do coração direito, mas o pulmão eu aprendi, o que é linha A, o que é linha B. Tem linha B, eu não faço volume. Então, depois desse relato longo aí, Tite, comenta um pouquinho para a gente. Em relação à questão da curva de aprendizado, né, de aprendizagem, eu acho que assim, o curso Focus, né, que é o curso de ultrassom beira-leito, que aí vai englobar tudo aquilo que a gente falou, ele é um pontapé inicial. Na verdade, dentro do Focus, o que mais traz dificuldade realmente é a realização da ecocardiografia, porque ela precisa de uma habilidade um pouco maior. Mas o curso ele é um pontapé, é isso que eu sempre tento dizer para as pessoas, não é impossível você sair de um curso de 2 dias achando que você realiza o exame de ultrassom no paciente crítico de forma adequada. Né? Aqui é um pontapé, você precisa praticar. Quanto mais você pratica, mais você vai ganhando expertise, mais você vai corrigindo defeitos, corrigindo erros de posicionamento, erros de janela, erros de interpretação. Obviamente que existem pessoas que têm habilidades que são maiores do que outras, então elas vão precisar de um número de prática menor para ter uma expertise maior do que outras pessoas. Do ponto de vista didático, a Sociedade Europeia de Terapia Intensiva, ela difere um pouco da sociedade americana. A americana ela coloca que um mínimo de 25 exames te garante você ter uma adequada performance na realização do Focus. A europeia ela considera um pouco mais, 50 exames, e aí eu acho que é isso. Eu acho que assim, vão ter pessoas que com 25 exames elas vão estar com expertise muito maior, e vão ter pessoas que vão precisar de 50 exames para fazer isso. O que está certo, o que está errado, eu acho que não é bem por aí, eu acho que é questão de habilidade mesmo, em relação a isso. Isso que você falou, uma coisa, você estava comentando em relação a essa questão de o exame, para mim, assim, a avaliação do ultrassom à beira-leito no paciente crítico, ele é um quebra-cabeça. Você não consegue pegar uma pecinha só, olhar para essa pecinha e dizer assim, pô, aqui, ó, tá aqui. Esse paciente é choque cardiogênico. Às vezes pode até acontecer disso, mas assim, como um quebra-cabeça, a imagem ela vai se formando, quanto mais pecinhas você vai conseguindo juntar ali. Então, a imagem ela vai ficando mais nítida, vai ficando, você consegue identificar o todo muito melhor quanto mais pecinhas você junta. Então, é isso que eu sempre digo. Então, especialmente em relação assim, a ultrassom de pulmão, a realização do ultrassom de pulmão, o aprendizado é muito fácil. A interpretação é que eu acho que às vezes, ela precisa de mais prática para você entender aquilo que você está enxergando. Por exemplo, consolidação, pneumonia, eu não vou colocar consolidação, mas pneumonia e congestão, elas, na grande maioria das vezes, vão se apresentar da mesma forma, com presença de linhas B no pulmão. Mas imagine que, do ponto de vista fisiológico, a congestão pulmonar, para você visualizar uma congestão pulmonar no ápice, ela necessariamente ela precisa ter na base, no lobo médio e ter no ápice, porque a congestão pulmonar ela se dá gravitacionalmente. Então, você vai ter mais congestão pulmonar na base, menos congestão no lobo médio e menos congestão na ápice. A base ela vai ser sempre muito mais comprometida e não existe congestão de um pulmão só. A congestão ela precisa ser dos dois pulmões. Então, se você vê linha B num pulmão só, não vê no outro, isso não é congestão. Então, por isso que você precisa fazer um ultrassom de pulmão nos dois lados. Passei aqui no pulmão, pô, já vi aqui linha B, é congestão. Não, o outro lado se avaliou, tem linha B no outro lado. Você encontra a linha B no ápice, mas não encontra a linha B na base, isso também não pode ser congestão. Então, procure e olhe melhor. Em algumas situações, você não consegue identificar aquela imagem de hepatização do pulmão mesmo, com consolidação, broncograma aerodinâmico, etc. E tal. Então, a pneumonia ela vai se mostrar simplesmente pela presença de linhas bis. E essa interpretação é muito importante.
A outra situação é você ter congestão pulmonar. Aí é isso que eu digo também, a questão de juntar as peças. Você ter congestão pulmonar com um coração com a função cardíaca muito boa, às vezes apresentando até sinais de pré-carga, como Kiss 1 volume de câmara esquerda pequeno, é muito difícil, é muito difícil. Então, eu acho, é por isso que eu digo, não adianta você olhar a pecinha isoladamente, sem juntar as peças, que você não vai conseguir ver o todo. Então, quanto mais informações você junta no exame, mais nítida fica a imagem para você. Então, eu fiz aquele resumo aqueles três casos ali inicialmente, que é um resumo muito básico, porque geralmente você faz muito mais coisas que aquilo ali, mas para entender que você, às vezes, você conseguindo olhar por três ângulos diferentes, você consegue entender melhor o que está acontecendo com o seu paciente do que fazer só o coração, fazer só o pulmão. Então, acho que é bem por aí. Maravilha, irmão. É isso aí, eu também acho. Mais alguma pergunta? Deixa eu dizer aqui, só responder aqui que algumas pessoas perguntaram no chat quando é que vai ter o curso. O curso que eu e o Patrick, a gente ia fazer agora em agosto, e por uma fatalidade eu sofri um acidente, tive que fazer uma cirurgia e aí isso foi adiado. Então a gente vai deixar já aqui com vocês o compromisso de que o curso aconteça no final de setembro, ou última semana de setembro, ou primeira semana de outubro. Vai depender só do nosso agendamento de aparelhos e de local, mas a gente mantém vocês informados pelas redes sociais das nossas UTIs. Divulgando nas 4 UTIs que tem eu e Patrick, nos 4 hospitais, quer dizer, e nas redes sociais aí dos acadêmicos, acho que chega para todo mundo. Tá? Outra pergunta foi de Fabiano. Renatinha deu parabéns aí, tá ansiosa pelo curso, e Fabiano colocou que quando você diz que você precisa verificar a responsividade de fluido com diferença de 10% para mais ou menos, onde eu verifico essa relação? Alguma medição no próprio ultrassom? Não, Fabiano, é aquilo que eu comentei. É um exame dinâmico, né? Você está testando variáveis dinâmicas. Então, como é que você faz isso? Você vai medir o débito cardíaco ou o volume sistólico, tanto faz um ou outro. O volume sistólico dá menos trabalho, porque você não precisa usar a calculadora, tá certo? Lembrando que débito cardíaco é volume sistólico vezes a frequência. Então, se você utilizar a frequência do paciente durante um exame rápido, ela não vai se alterar, você utiliza o volume sistólico do seu paciente antes da intervenção, e aí você vai medir o volume sistólico novamente após a intervenção, tá certo? Então, se existe uma diferença após a intervenção maior que 10% no volume sistólico, maior ou igual do que 10% no volume sistólico, se você utilizar o passive leg rise ou o mini desafio volêmico, o ponto de corte é esse, maior ou igual a 10%, ou se você utilizar a oclusão da pressão expiratória final no ventilador durante 15 segundos, esse ponto de corte é um pouco menor, é maior ou igual a 100%. Então, se houver um aumento, um incremento desse volume sistólico, isso é sinal de que seu paciente ele responde bem, porque em todas essas situações, o que você faz é aumentar o débito cardíaco diretamente, aumentar a pré-carga diretamente ou indiretamente, tá certo? Quando você utiliza o desafio volêmico, você está aumentando o desafio volêmico ou a manobra de passivo leg rise, você está aumentando diretamente a pré-carga do seu doente, e você está entendendo que você, aumentando a pré-carga, seu paciente ele responde. Então, isso quer dizer que ele vai responder a fluido quando você pedir para abrir 500 ml, 250 ml, 500 ml de cristalóide. E indiretamente, quando você utiliza a pausa expiratória final, porque você não está, você está recrutando fazendo aumento da pré-carga através de aumento da pressão torácica, né? O pulmão e o coração eles funcionam de forma interdependentes aí, porque você está dentro de uma caixa hermeticamente fechada. Então, quando você aumenta a pressão dentro do pulmão, você vai aumentar também no coração, vai fazer chegar mais sangue nas câmaras esquerdas, vai aumentar a pré-carga e com isso o débito cardíaco também, tá certo? Então, essa é a diferença. Antes da intervenção, sem ter feito nada, você vai medir o débito cardíaco através do ecocardiograma, tá certo? É algo que é muito factível de ser feito, e aí você faz essas intervenções e mede novamente depois. O objetivo é que tenha um aumento do volume sistólico durante a intervenção, tá bom? Só que para ser fluido responsivo, você precisa que o aumento do volume sistólico ele tenha
acima desses pontos de corte, 10% ou 5%, tá bom? Não sei se ficou claro isso aí. Outra coisa, Tiki, que eu acho que vale a pena destacar é que eles aprendem fácil veia cava, mas veia cava, a evidência que a gente tem de veia cava para usar para o que o Patrick está falando, ela está muito mais, a acurácia do exame está muito mais comprovada no paciente sedado em ventilação mecânica com ventilação controlada. O paciente em ventilação espontânea, a acurácia do exame não é tão comprovada assim para você definir conduta, porque aí a cada ciclo INS e EIS vai ter variáveis não controladas que podem comprometer a acurácia do exame. Acho que é válido também destacar. Dúvidas, turma? Algo mais? Eu compartilhei aí já o canal do YouTube, onde o vídeo da aula será compartilhado e onde tem outras coisinhas aí que a gente foi postando ao longo do tempo. Agradecer a presença aqui de todos. Efetivamente, foi uma sessão muito bacana, muito produtiva, objetivo atingido. Irmão, muito obrigado mais uma vez. Vocês viram que chamar irmão para fazer aula, não sei se todos perceberam, mas a pessoa sempre vai ter a oportunidade de fazer uma piada e sacanear com um amigo, né? Lúcio viu por muito mais tempo, o gordinho da Michelin, a despeito da nossa diferença de idade, de experiência ser muito pequena, mas tudo bem, eu aceito. A experiência foram muito poucos anos. Mas é isso aí mesmo. Isso mudou, graças a Deus. E hoje esses meninos mais novos que a gente está orientando aí, Tica, eu acho que já estão nascendo médicos com uma consciência um pouco melhor, até do que os que você viu, que já eram já eram menos atingidos pelo encharcamento de paciente, que a gente antigamente se matava muito paciente em UTI por conta disso. Irmão, obrigado, pessoal. Muito obrigado, muito boa noite. Um abraço, gente. Muito obrigado. Um abraço.